2020, a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o Fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Olá, muito boa tarde, amigos e amigas do Brasil Export. Hoje, tarde especial aqui na nossa programação, cujo tema reforma administrativa, perdão. Tenho certeza que teremos uma tarde maravilhosa, um amplo debate. Quero aqui saudar, inicialmente, o secretário Caio Paes de Andrade, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Seja muito bem-vindo, secretário. Quero também cumprimentar Leonardo Sultani, secretário de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, e Gleison Rubim, secretário especial adjunto. Muito obrigado pela presença de vocês neste espaço aqui do Brasil Export. Hoje temos aqui conselheiros de norte a sul do país. Quero mais uma vez agradecer aos nossos conselheiros aqui representados. Novamente, Angelino Caputo, representando, presidente do Brasil Hack Export, diretor executivo da Arbitrar. César Meirelles, nosso presidente do Conselho Internacional do Brasil Export. Vejo aqui o meu amigo Nabil, presidente do movimento Unidos pelo Brasil. Muito obrigado, Nabil, pela sua presença também. Muito importante tê-lo aqui. Edeon Vaz Ferreira, nosso presidente do Centro-Oeste Export. Dr. Aloysio Sobreira, nosso presidente do Nordeste Export. João Bosco, nosso prático do Rio Grande, diretor do CONAPRO. Muito obrigado, João Bosco, também pela sua presença. E o André Neiva, também aqui representando o sindicato dos despachantes. Eu queria, inicialmente, secretário Caio, lhe dar as boas-vindas. Na nossa dinâmica aqui, o senhor irá fazer uma apresentação, aí 20, 30 minutos, mostrar aí o panorama, e depois nós teremos a participação dos nossos conselheiros e patrocinadores com algumas perguntas, dentro de um limite aí de 1 hora, o tempo estimado da nossa programação. Seja mais uma vez muito bem-vindo e a palavra é sua. Fabrício, boa tarde. Boa tarde a você, muito obrigado pelo convite. Está me ouvindo? Sim, tudo ótimo. Bom, tá bom, a todos que estão aqui presentes, né? Conheço alguns. Nabil, prazer estar com você novamente, né? Estamos aqui para essa tarde, um convite importante, muito obrigado. Vi aí no vídeo de entrada, né? Pessoas ilustres, super ilustres falando, né? Nosso ministro Tarcísio, também o querido Marcelo Sampaio, né? Grandes figuras aí conversando com vocês na área de infraestrutura, essa área tão importante que deve crescer
bastante, né, pelo que a gente está prevendo aí. É uma área que vem aí com, né, puxando um monte de investimentos e puxando o crescimento do Brasil nos próximos anos. O Brasil merece. Nosso assunto aqui é o assunto da nova administração pública, que é como nós chamamos a reforma administrativa. Estou aqui, do meu lado aqui, o Gleison Rubim, servidor público, primeira categoria, adjunto aqui da Secretaria Especial. Bom. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo espaço. Aqui também o Leonardo Sultani, aqui, também servidor público, responsável pela Secretaria de Gestão de Pessoas. Vou rapidamente explicar o que é a Secretaria Especial e, em seguida, vou fazer uma apresentação. Vou tentar ser muito rápido na apresentação para não ficar muito técnico e nós termos mais tempo para conversa, né? Para trocar uma ideia ou outra e poder esclarecer as coisas a partir de perguntas e não a partir da apresentação. A gente gosta que as apresentações sejam muito participativas, porque aí fica mais rico para todo mundo, tá? Beleza. A Secretaria Especial de Desburocratização e Gestão do Governo Digital é um recorte do antigo Ministério do Planejamento que foi juntado aí ao Ministério da Economia sob o comando do ministro Paulo Guedes, né? Aqui, basicamente, nós temos 3 assuntos que são bastante importantes. Cada assunto desse tem uma secretaria. Nós temos a Secretaria de Gestão, que é a responsável pelos, né, entre outras coisas, toda a normatização da administração pública federal, onde estão lá tem 2 plataformas importantíssimas. Uma é a plataforma Mais Brasil, que cuida dos repasses, né, da federação para estados e para municípios. Essa secretaria, essa plataforma, aproximadamente 360 bi por ano, 380 bi por ano, dependendo do ano. E ali também tem a área de licitações do governo federal, o Comprasnet, né, que nós vamos transformar agora no compras.gov.br, que é a plataforma que faz as compras do governo federal, 35 bi por ano, mais ou menos. A segunda secretaria muito importante que a gente tem é a Secretaria de Governo Digital, responsável pela transformação digital de todos os processos e a normatização de TI também do governo federal. Essa é a pátria do GovBR, que a gente, né, gosta muito de propagar o GovBR como um grande feito aqui do Ministério da Economia. O GovBR tinha 1.800.000 contas quando nós chegamos aqui, há 2 anos e meio atrás. Hoje tem 104 milhões de contas. São metade da população do Brasil já conectada com um único login e senha a todos os serviços do governo federal e alguns de governos estaduais e alguns de governos municipais. Isso é uma revolução. Se vocês quiserem, uma outra hora a gente vem aqui para falar especificamente sobre o governo digital, né, Deus? Muito bacana. E, finalmente, temos aqui a Secretaria de Gestão de Pessoas, né, que é o Leonardo Sultani, que é a pátria da nova administração pública / reforma administrativa, né? Primeiro ponto, acho que antes de começar a apresentação, eu queria só falar que, para nós, que agora, eu venho do setor privado, fui convidado aqui pelo ministro Paulo Guedes para assumir. Primeiro, fui presidente do CERTO, que é nessa grande empresa estatal de transformação digital, dos movimentos digitais todos, e, em seguida, vim aqui para essa cadeira. E acho que, quando a gente lida com a administração pública, eu acho que mesmo vocês, né, quem não tem a experiência do setor público, mesmo vocês sendo empresários tão importantes, tão bem-sucedidos, né, e conhecendo tanto sobre corporações, vocês não imaginam o que é isso aqui. Isso aqui é uma coisa quase impossível de gerir da maneira como a gente pensa, né? Nós pensamos sempre bastante obviamente, em premiar e punir, né? A maneira que você administra, a maneira como você educa, a maneira como você lida com os processos que você quer que eles cheguem em algum lugar, é punindo ou premiando. E aqui a gente não consegue fazer direito nenhuma das duas coisas. Então, esse é só um comecinho do que é esse emaranhado de regras, emaranhado de burocracias, emaranhado de incentivos perversos que a administração pública brasileira se tornou nos últimos anos. Então, a nova administração pública, mais do que um processo
fiscal, um processo de melhoria das contas públicas, é também uma melhoria da administração pública, da possibilidade da decisão do gestor ela ser tomada, da decisão do Estado ser tomada e ser implementada, porque, afinal de contas, é para isso que nós temos servidores públicos, né? Para fazer o papel que o Estado tem que fazer e, no final do dia, servir bem ao cidadão. Então, com essa apresentação aqui, eu vou começar aqui, botar aqui um PowerPoint para nortear aqui a nossa conversa. E também fique à vontade para fazer perguntas do meio, tá? Não espere a apresentação, não. É muito bom também ter as perguntas pelo meio. Nós não somos servidores públicos extremamente formais, não. Nós somos um pouco mais flexíveis e gostamos da conversa, né? Que a gente gosta. Então, vamos lá. Primeiro, já está aberto aí, né, Edu? Deixa eu subir aqui. Pronto. Já está em tela cheia aí para vocês? Sim, então, secretário. Tá bom. Obrigado. Então, vamos lá. Nova administração pública. Primeiro, nós olhamos, como eu falei, nós temos um problema sério aí para resolver e ele parte do princípio que nós precisamos manter os serviços públicos funcionando. A gente nem fala aqui em investimento, porque nós, como governo liberal que somos, né, a gente olha para o mundo e fala, não, a maior parte do investimento deve vir do setor privado. Mas a manutenção do serviço público, a gente precisa continuar fazendo isso aqui. A gente precisa interagir e colaborar mais com a sociedade, coisa que o setor público não faz. O setor público é impermeável e a nossa experiência aqui, eu sei que daqui a algum tempo os esforços e as conquistas dessa equipe econômica aqui vão ser reconhecidos pela sociedade, porque a gente sabe o quanto foi importante trazer gente de fora para arejar o setor público e o quanto foi importante encontrar no setor público servidores públicos de primeira categoria que ajudam a gente a ir para frente. Então, interagir e colaborar com a sociedade é mais um passo que a administração pública tem que dar. Nós precisamos voltar a captar e incentivar talentos. Existe um problema seríssimo de envelhecimento e, ainda mais do que envelhecimento, tem um problema seríssimo de os novos que estão vindo, que ainda conseguindo nos concursos, tem uma qualidade diferente do que nós vimos no passado. É natural. A garotada quer trabalhar na startup da Faria Lima, quer trabalhar na startup do Itaim, na startup do Porto Digital, no Recife, nesses lugares onde é tudo muito mais rápido, mais participativo do que acontece de verdade aí todo mundo lá fora. E, finalmente, já introduzindo o último ponto, a gente precisa inserir o Brasil no mundo, porque realmente, em termos de produtividade, o servidor público brasileiro fica a desejar, não os servidores expoentes, o 30% de cima, não, mas o meio, o 30% de baixo, deixa bastante a desejar. Tudo isso para melhorar a entrega de serviços para o cidadão. No final do dia, o Estado capta dinheiro e provavelmente distribui o dinheiro de uma forma, deveria distribuir de uma forma melhor do que se nós, como cidadãos, não dessemos dinheiro para o outro. A gente não ia conseguir. Então, o Estado se colocou no meio da gente para cobrar imposto e para falar, então eu sei o que fazer com o dinheiro do imposto. E aí, fazer com o dinheiro do imposto é aumentar o meu tamanho o tempo todo. Já sei, tive uma ideia. Coleta o dinheiro de vocês, veio aqui e falou, vou ficar maior, vou contratar mais gente. Não dá. A gente precisa dar um jeito nesse Leviatã aí, porque ele se alimenta dele mesmo e é para isso que chegou a nova administração pública. Então, cenário atual, eu vou deixar o Gleison falar aqui um pouquinho para pontuar também, para não deixar meus colegas aqui sem falar nada enquanto eu fico falando muito. Bom, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Nós trazemos alguns poucos dados da situação fiscal do governo federal, são dados bastante conhecidos,
acredito até por parte dos senhores. Nós temos assistido nos últimos anos a um processo consistente de engessamento do orçamento público. A parcela das chamadas despesas obrigatórias, aquela parcela em que o Estado não tem a liberdade de não executar, ele é obrigado a executar o orçamento previsto, basicamente despesas previdenciárias e despesas com pessoal, são as mais relevantes nesse contexto, nesse grupo. Elas somam agora, em 2021, quase 94% de toda a receita estimada do governo. De modo que nós teremos, nesse ano, o menor patamar de despesas discricionárias desde que essa série histórica começou a ser acompanhada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Para os senhores terem uma ideia, 92 bilhões de reais é equivalente a 3 vezes o que o país gasta hoje, que o governo federal gasta hoje com Bolsa Família apenas. Então, um único dos nossos programas de assistência social já responde por 1/3 de todo o recurso que o governo tem para executar todas as políticas públicas, as políticas sociais. Então, é uma situação realmente bastante preocupante. Isso também se torna ainda mais crítico quando nós comparamos o resultado primário do governo, ou seja, a diferença entre receitas e despesas, e esse resultado primário, que começou a se apresentar negativo em 2014, ele, obviamente, está fortemente impactado em 2020 pelos gastos no combate à pandemia, mas já tem, para os próximos 3 exercícios, uma projeção ainda de déficit primário, de modo que nós vamos completar uma década inteira, 10 anos consecutivos fechando no vermelho, talvez só em 2024, segundo as estimativas mais otimistas, a gente consiga retomar um resultado no azul. Entre as despesas obrigatórias, como eu disse, a despesa com pessoal é uma das que mais cresce. Aqui nós temos um recorte específico dos servidores civis ativos do Executivo Federal, um crescimento que nos últimos 12 anos foi da ordem de 145%, uma despesa que cresce de forma consistente, apenas reduz um pouco o seu nível de crescimento nos últimos 3 anos, mas isso muito em decorrência de uma puxada de freio de mão nas novas contratações. Nós vamos mostrar mais à frente, o Brasil não tem exatamente um problema de excesso de servidores públicos. Na comparação com outros países, o nosso total de servidores públicos ele é até menor do que algumas outras nações desenvolvidas, mas o nosso gasto como proporção do PIB é bastante elevado, e isso decorre principalmente de alguns gastos adicionais que foram contratados ali no início da última década. E aqui você nota claramente de 2008, né, até 2016, e aí já em 2017 a curva, né, ela já se achata um pouco. Nós vamos ter esse ano, né, em 2020 já teve, e 2021 também é redução, tá? Muito tempo, né, talvez na série histórica, pela primeira vez, tem redução em 2020 e teremos redução em 2021. Claro que a gente trancou aqui também por conta da Covid, mas é muito importante ver o que além de aumentar os valores muito, né, do serviço público, o número de servidores em áreas meio, áreas que não são necessariamente as áreas de atendimento, Eu estou sem som. Gostaria de saber se vocês estão escutando, porque para mim o som... Não estamos Isso escutando. que travou lá, Fabrício. Travou lá. Então vamos lá. Agora o secretário cortou o som novamente, seria importante liberar o som. Está estacionada a imagem deles, então eu acho que realmente caiu. Não, caiu. Caiu, eles vão conectar novamente.
Enquanto eles entram, eu quero até já aproveitar o momento. Faltou registrar a presença do Maurício Toledo, da Arbitrar, Sérgio Aquino, nosso presidente do Norte Export, presidente da FENOT, Henry Robson, diretor da MSC, aqui presente conosco, Dr. Benjamin Galotti, diretor da Galotti Associados, advogados associados, e, lógico, nosso presidente do Conselho do Brasil Export, José Roberto Campos. Já retornaram? Deixa eu ver se nós já temos conexão. Acho que voltamos, está me ouvindo? Agora voltou, secretário. Tá bom, acho que foi porque eu falei mal dos governos de 2018 até 2016, aí caiu. Vamos ver se aqui certinho. Consegue voltar aqui. Cadê o sharing? Tem verdinho ali. Não, está aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui voltamos ao ponto que a gente estava, né? O investimento público tendendo a zero, tá certo? Eu não sei se vocês tinham ouvido isso, né? Mas aí todo mundo entende que a gente não vai conseguir fazer os investimentos necessários para manter o atendimento para a população, as necessidades de atendimento da população. A gente também está caindo num segundo problema, que é mais grave ainda, que é a falta de capacidade de manter os equipamentos públicos funcionando. Isso não está acontecendo só no governo federal, está acontecendo mais ainda nos estaduais e mais ainda nos municipais. E, finalmente, a gente está aí vivendo um mundo em que acontece a autofagia do Estado. O Estado cresce tanto, ele fica com tantos funcionários, ele fica tão caro para ele mesmo que ele acaba não conseguindo pagar suas próprias contas. Então, aí é o caos, é a assinatura de falta de competência da sociedade de administrar o Estado. A gente não pode passar por isso. Eu espero que nossa geração não passe por isso no governo federal no Brasil. Seria uma vergonha muito grande para tanta gente inteligente. Então, só pontuando, né? Falta investimento, não conseguimos fazer investimento, prestação de serviços básicos também ficam prejudicados e, finalmente, a autofagia. Aqui, nós vamos fazer agora vamos mostrar quais são os pontos que nós encontramos, né? Os estudos foram feitos durante alguns anos para a gente chegar na nova administração pública, a PEC 32. Nós trouxemos as melhores práticas aí do mundo inteiro para realmente a administração pública brasileira dar um salto, modificar de como ela é. Não vai ficar o ideal, não vai ficar igual uma empresa, não vai ficar igual o que poderia até ficar, mas vai ficar muito melhor do que é hoje e nós vamos ter fôlego para muitos e muitos anos, onde a sociedade vai amadurecer mais ainda e fará uma outra reforma ali na frente, que será complementar a essas reformas aqui. Mas a oportunidade é essa, e aqui a gente vai pontuar o que nós encontramos, qual é o problema do que nós encontramos e como a gente vai mudar isso. E aí eu vou fazer um bate-bola aqui com meus dois colegas. Inicialmente, a gente, como outros países, nós mantemos as regras do jogo. Mantivemos as regras do jogo como era. Não dá para quebrar contrato, nós somos respeitadores de contrato, então aí está. Mantemos a estabilidade para quem já tinha estabilidade, mantemos os vencimentos para quem já tinha os vencimentos e já era de direito. Então, nós não mexemos com direitos adquiridos. Nós não mexemos com as coisas importantes das premissas de administração pública no que diz respeito às pessoas. Por exemplo, concurso público continua existindo, pessoal aberto, competitivo, transparência dos dados, atratividade, impessoalidade, continuidade. Tudo isso faz parte das melhores práticas de administração pública de pessoas no mundo inteiro. E tudo isso a gente olha e fala, bom, o setor público, ele obviamente ele nunca é pujante como é o setor privado, mas pelo menos ele vem acompanhando o setor privado, em outros países. Nós aqui nos atrasamos, nós estamos atrasados, a gente precisa melhorar. E no final do dia, a gente encontra que a coisa mais importante da gente fazer é resgatar esse sentido de missão, é resgatar a vontade do servidor público dele poder trabalhar com segurança, porque o servidor público não é um tomador de risco, como a maioria das pessoas não é tomadora de risco,
mas ele trabalhar com segurança, mas entregando e não sendo capturado por ideias de que você já é um servidor público, você já é um fracassado. Né? A gente tem muito essa ideia de que servidor público, estudou, passou no concurso, fica lá sem fazer nada o resto da vida. Isso não é verdade. As pessoas não são assim, elas não querem ser assim, elas querem ser diferentes, mas o sistema precisa dar a elas motivação para fazer isso. O sistema precisa dar a elas incentivos para fazer isso. Então, essa é a nossa ideia aqui quando a gente fala da missão de sempre servir a população. Ninguém vira servidor público só porque quer ficar o resto da vida sem fazer nada, né, Sultano? Esse não é o papo aqui da gente, não. Trabalha assim. Então, vou deixar aqui agora o Sultano falar dos estágios aqui, da parte mais técnica dos instrumentos. Perfeito, Caio. Obrigado. Boa tarde a todos. Quando nós falamos de nova administração pública, é um conjunto de medidas que estão sendo adotadas pelo Ministério da Economia com o objetivo de modernizar a nossa forma de gestão. Atualmente está em tramitação no Congresso Nacional a PEC, que é a primeira dessas medidas que vai proporcionar a possibilidade de medidas complementares, e a PEC nos traz algumas mudanças estruturais em termos da administração pública no âmbito constitucional, principalmente no que se refere aos vínculos de contratação que possibilitarão à administração pública, e isso nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, ter uma maior agilidade no que se refere à sua contratação, no que se refere, inclusive, à avaliação desses servidores, no encerramento desses vínculos, caso seja também uma necessidade do Estado brasileiro. Então, essa primeira fase, a PEC, em tramitação no Congresso Nacional, ela promove algumas mudanças estruturantes que serão, em uma segunda fase, complementadas por alguns projetos de lei, inclusive projetos de lei complementar, que estabelecerão diretrizes para avaliação de desempenho, para elaboração e constituição de carreiras, para os cargos comissionados que existem em todos os níveis da federação. Enfim, serão estabelecidas regras, diretrizes que deverão ser observadas nos 3 níveis, de modo que tenhamos, pelo menos, uma uniformização de tratamento com relação à administração. Pontuando aqui, só para não perder de vista que o arcabouço a PEC cria o arcabouço legal para que nós possamos propor uma série de dispositivos aqui que a gente vai falar especificamente. Sim. Mas também já dá orientação para estados e para municípios, porque quem sofre mais com essa história de administração pública são os estados e os municípios. Um exemplo claro disso foi um prefeito aqui no dia desses falou assim: não me manda nunca mais, faça uma política pública para mandar ônibus para a minha cidade. Porque você manda um ônibus para lá novinho, eu tenho que contratar 2 motoristas, eu preciso contratar borracheiro, eu preciso contratar mecânico por concurso. Então, é totalmente surreal a situação, né? Então, é isso que a gente precisa ajudar estados e municípios a enfrentarem também. Exatamente, Caio. E na fase 3, enfim, uma vez estabelecidas as condições constitucionais e elaboradas essas diretrizes, cada um dos entes irá estabelecer, então, o seu regime específico, observadas todas essas características, mas aí já é uma fase mais adiante. Nesse momento, fase 1, que é a PEC. É isso aí. Então, vamos lá. Primeiro grande passo, Principais mudanças. Eu vou deixar o Gleison mudar, porque o Gleison é do tempo que isso foi criado, então eu vou deixar ele. Ele vai falar disso aí. Vamos lá. Bom, no Brasil, desde a Constituição de 88, eu não sou desse tempo, não era servidor público nessa época, os servidores públicos são contratados sobre um regime que nós chamamos de estatutário. De cada 10 servidores públicos no Brasil, juntando aí todos os níveis da federação, 9 servidores são contratados dentro desse regime, o que pressupõe a estabilidade por muito tempo. Agora, o que é este muito tempo? Nós fizemos uma pesquisa com 40 mil pessoas que passaram pelo governo federal nas últimas décadas e chegamos a esses dados que aparecem nesse slide. Eu peço que os senhores observem esses dados com atenção, eles são impactantes. Na média, os nossos servidores permanecem 28 anos
na atividade. Depois que eles se aposentam, o tempo médio de permanência desses servidores como aposentados é de 20 anos. Essa mesma pesquisa, feita em 2004, revelava um tempo médio de 11 anos de aposentadoria. Ou seja, nos últimos 15 anos, esse tempo médio simplesmente dobrou. Então, já foi para 20 anos aqueles que se aposentam hoje. E mesmo depois de falecido, o servidor deixa o benefício da sua remuneração, do seu vencimento, para um dependente econômico na forma da legislação, que nós chamamos de pensionista. Hoje, em média, essas pensões duram 11 anos, mas há casos vários. Nós temos, no Brasil, uma pensionista que recebe pensão do governo federal desde 1913, 108 anos, a mesma pessoa. Ela era uma bebê de 2 meses quando seu pai, servidor público, faleceu, e hoje é uma senhora de 108 anos, senhora idosa de 108 anos, que, por 108 anos consecutivos, recebe pensão do Estado. Como esses 3 ciclos são sucessivos, significa que contratar um servidor público por concurso na União, em algum Estado ou no município, é celebrar um contrato de 59 anos, para 9 de cada 10 servidores. Fica claro aquilo que eu estava falando, que, né, são práticas absolutamente ultrapassadas. Imagine, nem casamento mais hoje em dia, o cara não pode fazer um contrato de 59 anos. Vamos lá, próximo slide. Como é que a gente lida com isso? Bom, aqui a gente precisa delimitar melhor o que significa estabilidade. Infelizmente, no Brasil, estabilidade é visto como um contrato vitalício. 60 anos pode ser entendido dessa forma. A estabilidade é uma proteção que tem que ser dada para aquele servidor que desempenha uma função muito sensível, exposta a pressões, exposta à pressão política, exposta à pressão econômica, algum tipo de retaliação em função da ação do servidor público. Mas são casos muito particulares. Aí entra a diplomacia, as polícias, serviço de inteligência, a defesa do território nacional. São situações, como eu disse, excepcionais. O que nós propomos é que estas situações deem forma ao novo cargo típico de Estado. Estes cargos, classificados dentro dessa primeira categoria, gozariam da estabilidade e teriam vínculos duradouros, como nós fazemos hoje. Todos os demais cargos que não estão dentro desse recorte, cargos principalmente que se referem a funções que podem vir a se tornar obsoletas com o passar do tempo, estariam dentro de uma segunda classe chamada de cargo por prazo indeterminado. E aí a própria Constituição, ela traria previsão legal de hipóteses em que esse vínculo poderia ser desfeito, seja pela obsolescência da função, por não haver mais a necessidade daquele tipo de contribuição, e aí esse vínculo poderia durar 20 anos, 30 anos, enfim, qualquer período, mas ele teria a possibilidade de ser rescindido. Seja um, seja o outro, o ingresso é por concurso, sucedido de um período chamado vínculo de experiência, que vai ser explicado um pouco mais adiante, e ainda teríamos mais outras 2 possibilidades de contratação para atender a necessidades de caráter temporário. Basicamente, você tem o ingresso, né? A pessoa entra, o cidadão entra no serviço público via concurso, ele vai cair num cargo típico ou num cargo para se determinar, né? Ou é uma seleção simplificada, né? Que é um vínculo por prazo determinado, ou um caso de liderança e assessoramento, como é o meu caso, por exemplo, né? Que eu sou de fora e estou aqui, não tive que fazer concurso para estar aqui. Só para acrescentar, Caio, hoje, a Itália, 15% dos servidores estariam enquadrados dentro desse conceito de cargo típico de Estado. Portugal, 10%. Reino Unido, 8%. No Brasil, hoje, com esse tipo de proteção, são 87%, para dar um número mais exato, praticamente 9 de cada 10. Aqui, vai lá, Tânia, você sobre isso. E aqui também se refere à forma como nós contratamos. Atualmente é realizado concurso público. Uma vez aprovado na sua prova, no concurso, o servidor, né, na verdade, aquela pessoa ela já toma posse no seu cargo, já inicia o seu trabalho como servidor e, após um período de 3 anos, se torna efetivo. O estágio probatório no Brasil, que já vem sendo aplicado ao longo das últimas décadas, é basicamente uma formalidade. Nós fizemos uma avaliação dos últimos 400 mil servidores que ingressaram no Executivo Civil Federal, e o índice de reprovação é de 0,2%. Então, demonstra que é apenas uma formalidade. Formalidade,
para inglês ver, não é exatamente isso que a gente espera de um período de experiência. Né? Isso seria, né, o estágio probatório seria o equivalente ao período de experiência da iniciativa. E é o que é a proposta aqui. A proposta, na verdade, é que o estágio probatório ele seja substituído pelo vínculo de experiência, ainda como uma etapa do concurso público, de modo que você consiga, além de aferir a aptidão daquela pessoa, daquele candidato, com relação aos seus conhecimentos teóricos, também seja avaliada a sua aptidão na prática para o exercício daquela função. Então, essa é a proposta de substituição do estágio pelo vínculo. Então, eu queria pontuar aqui duas coisas. Né? Uma é que uma grande discussão que vai acontecer na aprovação da PEC é quais são os cargos típicos de Estado. E uma vez sendo cargo típico de Estado, como é o estágio probatório? Como é que é o período de experiência de quem é típico de Estado? Porque se não é típico de Estado, tudo bem. Não tem lá, né? Não tem a estabilidade, entrou, pode passar pelo período de experiência, etc. Mas se é, por exemplo, um diplomata, que muito possivelmente, como em outras repúblicas do mundo, o diplomata é um cargo típico de Estado. Ele deve passar por estágio ou ele não deve passar por estágio? Ele já deve ser contratado a partir do concurso. Então, esse tipo de discussão vai ser muito importante e nós vamos precisar de vocês para ajudar a convencer o Congresso do que é certo. Né? E nós aqui achamos, tecnicamente, que o que é certo é o que é praticado em outros países. Basicamente, essa é a nossa linha de pensamento. E na iniciativa privada no Brasil. E na iniciativa privada no Brasil, já. Isso aí, boa. Vamos complementar. Já acabamos falando, deixa aqui, né? Que é como a gente vai mudar, é aí, ó. No estágio probatório, vem o vínculo de experiência, tem o concurso público, não dá direito automático ao cargo, e aí sim, os mais bem avaliados serão efetivados. É isso aí. É interessante, né? Porque para quem vem da iniciativa privada, isso parece tão natural que, sim, né, passou ali no processo de seleção, ele vem, passa o período de experiência, se ele gostar, ele fica, se a gente gostar dele, ele fica, e aí ele é efetivado. Não. Aqui todo mundo estranha muito essa coisa de como assim? Passei no concurso público, já deveria ser efetivado imediatamente. Então, é isso que a gente vai mudar aqui também com essa PEC. Aqui é uma coisa mais técnica, eu acho que, se você quer falar rapidamente, acho que isso aqui é muito mais muito rapidamente, a Constituição hoje ela lista taxativamente quais são as hipóteses de acumulação de cargos. Quase sempre 2 cargos de professor, 2 cargos de médico, 1 cargo de professor e 1 cargo técnico-científico. A ideia, já adiantando aí, cara, o próximo slide, é ir para uma construção mais moderna. A gente simplesmente não lista as hipóteses e trabalha em cima de preceitos. Se não houver conflito de interesses e se houver compatibilidade de horários, a acumulação seria permitida, até porque ela poderia estimular um trânsito até desejável e meritório de servidores do serviço público para a iniciativa privada e vice-versa. Isso aí. O que é importante? O que é que precisamos mudar? Vamos ver lá. Com relação aqui ao desligamento do servidor. Esse ponto ele é bem interessante, porque, na verdade, hoje o Estado ele só pode romper o vínculo com o servidor se o servidor der causa. Se o Estado precisar romper o vínculo, ele não consegue. Então, as possibilidades atuais de demissão de um servidor é por meio de sentença judicial transitada e julgada, ou se ele cometer alguma infração disciplinar. Ou se ele pedir para sair. Ou se ele pedir para sair ao final. Só existem esses 3. Só existem essas 3 possibilidades. O desempenho insuficiente, o encerramento do vínculo, apesar de previsto na Constituição desde 1998, por meio da Emenda Constitucional 19, até hoje não foi regulamentado. E a regulamentação da demissão do servidor em relação de um desempenho insuficiente faz parte daquela segunda fase por meio de projeto de lei complementar. Então, veja só, nós aprovamos, o Brasil consegue aprovar em 1998 uma lei constitucional que permite ao poder público fazer avaliações de desempenho. Nunca regulamentamos isso. E aí fica assim, todo mundo no mundo é avaliado, vocês são avaliados, né? Eu sou avaliado lá no meu mundo, os políticos são avaliados, porque a cada 4 anos tem que passar por
votação, são bastante avaliados. O servidor público não é avaliado. Isso aqui não está certo. Está errado no princípio. Não pode continuar sendo assim. Então, o que a gente está propondo para isso aí? Além da regulamentação para poder encerrar o vínculo a partir de um desempenho insuficiente, no caso dos servidores contratados por prazo indeterminado, a lei complementar, também na fase 2, ela estabelecerá quais são os critérios para que o Estado encerre aquele vínculo, que pode ser, por exemplo, no caso daquela atividade ter se tornado desnecessária, obsolescência do cargo. E aí vem aquele dado, que é um dado assim, muito interessante também, não é para ser comemorado, mas é um fato, que dos atuais 600 mil servidores do Executivo Civil Federal, 69 mil desempenham atividades que já são consideradas extintas pelo próprio governo federal. Então, o custo, 8,2 bilhões de reais, equivale basicamente ao orçamento lá do Tarcísio da infraestrutura, né? É o orçamento do Tarcísio da infraestrutura. Vejam bem, vocês que são de infraestrutura, hein? É até difícil entender Olha isso. lá, vocês da infraestrutura. O governo federal gasta por ano 8,2 bilhões de reais, que é basicamente o orçamento do Tarcísio, com 69 mil servidores que trabalham em atividades que nós consideramos extintas. Não existem mais. Aí a gente consegue até fazer ele trabalhar numa atividade similar, mas a gente não consegue preparar ele para uma coisa melhor, porque se fizermos isso, fazemos desvio de função, uma vez que ele foi concursado para fazer... foi concursado para ser assessorista. Eu posso botar ele para ser porteiro, talvez. Para ser motorista de carro, nem pensar. Porteiro, acho que eu nem posso, hein? A gente tem que discutir isso aqui. Isso aqui é outra discussão. Mas vamos lá. Então, é um absurdo isso. Nós, né, olhamos isso, nós criamos um site que depois nós vamos passar para vocês, que é um site que tem mais de 80 pílulas, né, que são esse tipo de alarme, né, que a gente olha e fala, nossa, como é que isso é possível? Como é que nós chegamos aqui? Então, dos 600 mil funcionários, 10% trabalham em profissões que a gente considera extintas e consomem o orçamento da infraestrutura por ano. Vamos lá. Vantagens e benefícios distorcidos. Aqui é o mais fácil de todos, é o que todo mundo conhece, todo mundo fala, são os pendurucados. Né? Os pendurucados aí, quer falar aí? Acho que isso aí fala por si só. Licença-prêmio, aumento retroativo, férias de mais de 30 dias, adicional tempo de serviço, aposentadoria compulsória como punição. Então, não vou nem entrar no mérito de cada uma delas. Fazer um apelo, sem precisar aqui detalhar o que é cada uma dessas figuras, para que a gente não se deixe levar pelo jogo de palavras. Né? As corporações vão dizer que esses institutos, essas figuras são prerrogativas, mas é muito mais fácil e realista enxergar isso daí como privilégios. Se nós recebêssemos aqui uma delegação estrangeira de qualquer país e tentássemos explicar para essa delegação o que é uma licença-prêmio, nós teríamos muita dificuldade. Como assim, após 5 anos de exercício, a pessoa tem direito de ficar 3 meses em casa simplesmente porque ele foi trabalhar nos 5 anos anteriores? É essa a racional que está por trás disso que as categorias chamam de prerrogativas, né? Ou alguém que faz alguma coisa absolutamente reprovável e ganha como punição o direito de se aposentar, remunerado. Hoje o jornal traz, né, uma notícia do comandante da PM lá em Recife, que foi enviado para a reserva, remunerada. Então, essa foi a punição por aquele episódio lá que resultou em 2 cidadãos feridos. Então, são essas coisas que o país precisa ter a coragem de enfrentar e discutir. Enfrentar, discutir e resolver, né? Vamos resolver. Então, vamos lá, o que temos aqui mais? Também essa questão... Também é muito técnico aqui, tá? Que isso aqui, só para dar um exemplo, nós não conseguimos fazer uma série de coisas dentro da estrutura administrativa, que é tudo muito engessado. Engessado ao ponto que eu não consigo mudar o nome dessa secretaria aqui
para botar um nome mais fácil do que desburocratização, gestão e governo digital. Queria ter um nome mais fácil, mas não consigo. Tenho que pedir ao Congresso licença para mudar o nome da secretaria. Não dá, né? E aí, não vou falar disso agora. Tá? Então, rapidamente aqui, só para encerrar, né? O que a gente enxerga? A gente enxerga que essa é a maior política pública que a gente pode fazer. A reforma administrativa é a reforma mais importante de todas. É a que sinaliza mais para um Brasil diferente, moderno. Claro que nós temos diversos marcos importantes, fizemos muitas coisas importantes, mas uma administrativa que, mesmo não tendo um impacto fiscal imediato, aponte para um futuro muito mais claro de como nós queremos administrar nosso país. É óbvio que isso aí faz com que os atores econômicos, né, todos os investidores, olhem para o Brasil, precifiquem isso e apontem para um PIB de 5% esse ano, quiçá um pouquinho mais ano que vem. Tudo está acontecendo porque nós estamos apontando o caminho certo. Então, é isso que a gente conta muito com vocês para poder fazer o impacto social que essa PEC ela traz no bojo dela. Como eu falei antes, não acho que seja uma questão das pessoas. Eu não acho que a gente tem que estigmatizar o servidor público. Eu não acho que a gente tem que dizer que todo servidor público é assim ou é assado. Como eu não acho que todo torcedor do Flamengo seja assim assado, ou do Fluminense seja assim assado. Apesar de eu achar os do Fluminense muito mais interessantes do que os do Flamengo. Mas a mudança no sistema é que precisa acontecer, não é a mudança das pessoas. A gente tem que acabar com esse sistema cheio de incentivo perverso. As coisas são feitas para que ninguém queira progredir. Ela quer ficar na dele, deixando o tempo passar. Então, que a responsabilidade e a justiça, né, sejam plenas, que o Estado caiba no bolso dos brasileiros, porque o brasileiro não pode pagar imposto, para que o Estado, ao invés de devolver aquilo como serviço, ele continue crescendo, inchando. E, finalmente, a modernização, que é aquilo que eu falei, que o modelo está ultrapassado e que não atende às necessidades nem atuais nem futuras. E eu ia fazer uma palavra, mas já fiz, sobre a força do GovBR, da transformação digital, que vai fazer com que o Estado se torne uma entidade muito parecida com os bancos, como nós temos hoje. Ninguém mais vai ao banco, ninguém mais precisa conversar com o gerente, ninguém mais tem dúvida se o banco tem ou não tem o crédito para dar. As coisas ficaram muito claras e muito eficientes no sistema bancário, porque o sistema bancário saiu na frente e fez a transformação digital. O Estado agora saiu e está fazendo a transformação digital, e eu aposto com vocês que em 10 anos nós vamos ser assim, completamente diferentes do que somos hoje. Então, essa aí é a nossa mensagem, e fica aí o compromisso com a transformação digital do Estado, além da reforma administrativa. Senhores, essa é a nova administração pública. Estamos aí para ouvir perguntas e responder. Excelente, secretário. Muito boa a sua apresentação. Eu já recebi aqui pedidos, inclusive, se depois for possível compartilhar essa apresentação dentro aqui dos nossos conselheiros. Eu vou, inclusive, abrir, secretário, com uma questão importante que envolve essa parte aí do Comprasnet, né, esse setor de licitações que tanto atrapalha e a parte dos empresários. É inegável que o pregão eletrônico ele veio para trazer uma grande economia para os cofres públicos. Mas e o Comprasnet é hoje o grande portal aí de compras, não só do governo federal, mas até de outras autarquias, de outras entidades, né? Existe uma questão no Comprasnet que, às vezes, um processo ele fica 2, 3 meses acontecendo, porque a primeira empresa é inabilitada, a segunda é inabilitada, a terceira, a quarta, e por aí vai. E isso, logicamente, causa um grande prejuízo na questão aí do próprio processo, na própria agilidade de contratação. E dentro do Comprasnet, nós temos o SICAF, que é justamente um instrumento para reunir todas as certidões básicas daquelas empresas licitantes para poder participar. Não seria possível, dentro
desse portal do Comprasnet que o SICAF automaticamente já inabilitasse as empresas que não estão, que por qualquer razão as suas certidões estejam vencidas, os seus documentos básicos não estejam de acordo, e com isso só participe do pregão as empresas que teriam condições de habilitação. Isso acho que representaria, na verdade, uma disputa mais justa para os empresários. Logicamente, continuaria com a redução, porque o pregão eletrônico continuaria, mas seria talvez um critério mais justo, porque hoje, em alguns processos, 60, 70, 80 empresas disputam inicialmente um pregão eletrônico, e nós temos, ao final, a habilitação da 18ª, da 19ª, da 20ª colocada. Essa é uma colocação inicial, secretário, depois eu abro aqui para os nossos conselheiros. Começar com a Great Mind Think Alike, né? Então, é assim, Julião, eu acho que você ouviu falando do Compras GovBR, né, que vem por aí. Então, as premissas básicas são as seguintes. Primeiro, nós precisamos que mais e mais empresas estejam habilitadas para participar de licitações públicas. Quanto mais empresas estiverem habilitadas, maior é a possibilidade de nós termos os mesmos serviços ou melhores serviços pagando menos. Tá? Basicamente, visão de comprador. Né? Segundo, a visão é que quem tem uma empresa vai poder entrar no Comprasnet, no Compras GovBR, vai poder colocar lá seu CNPJ, né? Ou até mesmo seu CPF, para ver quais são as empresas que ele tem. E em colocando CPF e CNPJ, você já está com o seu CNI, já te habilita para determinado tipo de licitação. Então, você começa a receber também os avisos dessa licitação. Né? A licitação está acontecendo, você começa a receber os avisos de que aquilo ali, você pode bidar por isso aqui. Mas você só pode bidar e só pode fazer e só pode participar se sua documentação estiver ok. Então, esse é o Compras GovBR que nós esperamos que esteja no ar antes do final do ano. Estamos trabalhando aqui, assim, com força, porque se tiver mais gente participando, e, além disso, esses participantes puderem bidar em mais licitações, nós teremos melhores preços, compraremos os mesmos serviços, porque oferta e demanda, claro. Além disso, aqui uma portaria nossa aqui, nós abrimos para fornecedores estrangeiros. Então, nós permitimos que empresas estrangeiras, que não necessariamente têm presença no país, participem da licitação. Se vencer, aí tem que ter presença no país, porque senão não consegue fornecer aqui. Mas essa é a nossa linha aqui, é para onde a gente está indo, assim, usando muito a tecnologia, para poder cruzar esses bancos de dados que a gente tem, justamente porque isso aí que você está falando não faz sentido nenhum mais. Né? Lá, legal, 18 primeiros anos classificados, depois de 3 meses, blá, blá, blá. O que é isso, minha gente? Então, eu acho que, né, fala-se muito em inovação, né? Então, fala-se muito em inovação, porque tem que ter inovação, tem que ter inovação. Aqui, a inovação é fazer as coisas acontecerem. A gente acha que essa é a grande inovação. O governo todo mundo pensa, não tem diagnóstico para tudo, tem solução para tudo e demora para acontecer. Então, a gente escolhe um caminho e faz acontecer. É isso aí que a gente acha que pode acontecer, que a gente deve fazer com o Compras GovBR. Convido depois, a gente vai ter uma apresentação disso pronta, isso está em curso. Né? Daqui a uns 2 meses, a gente vai ter uma apresentação para mostrar exatamente o que a gente vai fazer. Que não é nada mais, nada menos do que usar os recursos da tecnologia para facilitar a vida de quem quer fornecer para o governo e melhorar, né, o Estado deixar de ser capturado por poucos, que são os caras que sabem fazer licitação. Né? Perfeito. Foi falado agora em inovação, eu já passo a palavra para o nosso presidente do Conselho do Brasil Hack Export. Brasil Hack é justamente a parte de inovação de todo o setor de infraestrutura e tecnologia. Angelino Caputo, que é diretor executivo da Arbitrar, Associação Brasileira dos Terminais e Recintos Alfandegados, é a entidade mais tecnológica. Então, Angelino, por gentileza, sua pergunta. Obrigado, Fabrício. Parabéns aí ao secretário Caio. Essa Arbitrar que eu estou hoje desde 2017,
foi o emprego que me sucedeu depois de eu estar aí, secretário. Eu trabalhei... o Gleison disse que ele não é da Constituição de 88, mas em 2017, quando eu estava aí, ele estava. Tá? E era um secretário adjunto com um negócio que chamava CETIC. Hã? O Gleison é um gestossauro. Tá aqui. Não, ele está fugindo aí do negócio, mas eu sei que ele já estava aí. E a coisa chamava CETIC na época, hoje é a Secretaria de Governo Digital, temos aí a brilhante condução do Luiz Felipe, que é companheiro daquela época também. Tem uma modesta contribuição aí para o começo do login único aí, do GovBR, do GovData, essas coisas, mas depois o setor portuário me resgatou e eu voltei aqui para a minha área. Né? Então, fiquei menos de um ano aí. Orgulhoso aqui do trabalho da gente, Angeli? Está orgulhoso? Está gostando de ver? Exatamente isso que eu queria falar. Então, primeiro eu quero testemunhar que vários profissionais com quem eu convivi aí são de excelência que as pessoas normalmente pensam isso, né? O funcionário público, o cara ali devagar. A quantidade de profissionais de altíssimo gabarito que tem aí dentro dessa área de tecnologia e de inovação é de tirar o chapéu, é coisa que você não vê aí no mercado, dificilmente vê até no mercado privado. Então, tá de parabéns. O maior exemplo aí nessa área que continua tocando e que acelerou demais desde quando eu saí até hoje, está na mão do Luiz Felipe, aí, com a inovação do governo digital. Né? A transformação que ele está fazendo é revolucionária. Então, vocês estão todos de parabéns. Eu deixo aqui o meu testemunho pessoal, porque eu passei aí. Tá? Aqui no lado que eu estou agora, privado, a gente faz algumas inovações, como o Fabrício falou, dentro do próprio evento. E o ano passado nós fizemos uma maratona de inovação, tivemos a gentileza de compartilhamento de uma base de dados de gestão aí do SERPRO e da Secretaria dos Portos, que é a base do Porto Sem Papel, e fizemos uma proposta com grande chance de melhorar a eficiência do setor logístico portuário. O que eu queria saber, a minha pergunta é essa, né? Se a gente pode contar com esse incentivo de compartilhamento dessas bases de dados, claro, preservando aí o sigilo fiscal, a LGPD, mas o compartilhamento dessas bases de dados que são do governo, que podem ajudar a gente a fazer vou chamar de política privada, né? Modelos de negócio, alavancagem da eficiência do setor como um todo em prol aí da eficiência do país. Angelino, se eu bem me lembro, esse hackathon que vocês promoveram, que nós fizemos juntos lá, do Porto Papel e tal, isso resultou, tem um pedaço do projeto novo que tem a ver com isso aí, não é? Se eu não me engano aqui, eu ainda me lembro do ano passado isso aí. Sim, eu acho que você, tendo contato, né, lá com o MINFRA, com o pessoal aí da CEPEC, né? Da CEPEC não, do FENTE, lá do Roberto Fente, da Secretaria de Comércio Exterior. E o SERPRO, acho que entrando pelo SERPRO ali, conversando, você vai ter sempre o acesso, né, natural e permitido, ou acesso a um recorte de uma base, que você possa usar esse recorte para desenvolver alguma coisa interessante que depois se discuta se pode ou não usar, né, fazer uma API para você ficar usando a base inteira o tempo todo. Acho que você tem aí abertura total para isso, sim. Fico contente de saber que você esteve por aqui, que você conhece o Luiz Felipe, sabe, né, sabe do passado do Gleison e tal, isso é importante. Bem, na sequência, eu passo agora para o César Meirelles. César é o nosso presidente do Conselho Internacional do Brasil Export. César, por favor. Muito obrigado, Fabrício. Vou dar um abraço a todos, boa tarde a todos, uma vez mais. Secretário, parabéns. Né? É uma tarefa, nem digo hercúlea, é mesopotâmica essa tarefa, mas certamente dá muito orgulho e muita dignidade a todos os senhores, né? E ao Luiz, ao Gleison, eu quero parabenizar a todos vocês. E eu fui do governo do Estado da Bahia durante 3 anos. Ao término da missão, eu costumava compartilhar com os amigos, dizendo o seguinte: olha, eu sei que é importante o exercício militar obrigatório, mas eu acho que contribuiríamos muito se todo mundo passasse um período no governo, nos estados, porque compreenderia a dinâmica pública como tal qual ela é e poderia contribuir muito durante um período para não só a compreensão, como poder levar também as experiências e fazer esse intercâmbio.
Essa pasta que os senhores lideram, do meu ponto de vista, desde o início, quando tomei conhecimento na reformulação da administração, eu já, desde pronto, fui signatário de encômios, porque passa por aí toda a grande mudança, né? E é uma pasta densa, é uma pasta que trata de desburocratização, da questão digital e tantas outras, inovação, né? E tantos outros elementos. Eu fixaria para os senhores duas questões que uma delas é uma dúvida e a outra é talvez uma sugestão. A primeira dúvida é que nós temos sempre o efeito cascata. As questões que são inicialmente postas na esfera federal, elas terminam por replicar nos estados, né? Então, eu perguntaria aos senhores se todos os fatores, né, e todos os elementos metodológicos que estão sendo utilizados para a PEC, para a reforma administrativa, se isso dialoga com as questões dos estados, as mudanças que, porventura, venham a ser realizadas nos estados. Esse é o primeiro ponto, que é uma pergunta. O outro seria uma sugestão, se é que isso já não está sendo realizado. Muitos dos projetos de lei e outros tantos expedientes regulatórios, eles trazem no seu bojo conteúdos não só regulatórios, mas trazem no seu contexto benefícios em relação à mitigação do peso burocrático, do peso do Estado propriamente dito. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui presidente da ABOL, Associação Brasileira de Operadores do Logístico, durante 8 anos e meio. E, fruto dessa gestão e de um trabalho de muitos, nós desenvolvemos um texto que o deputado Leal abraçou e protocolou o projeto de lei 3757, que é um projeto de lei que, dentre um dos seus fatores, né, de mudança, está a atualização do decreto 1102 da armazenagem geral. Veja, Vossa Excelência, que a armazenagem geral, que atende a todas as cadeias produtivas, secretário, é um decreto de 1903. Então, veja, Vossa Excelência, uma das atividades mais importantes do país, ela ainda é regida por um marco regulatório de 216 anos, faz 217 agora em novembro, tá certo? Ou seja, como é que o senhor vai digitalizar uma lei de 116 anos? Como é que vai carimbar verso de nota fiscal e levar documentos às juntas comerciais todo final do exercício mensal? Então, eu perguntaria a Vossa Excelência se, no trabalho maravilhoso que os senhores estão fazendo, porque realmente o se há como capturar, identificar, dentro desses projetos de lei, de tantos outros expedientes regulatórios que estão em pipeline, se há condições de identificar essas mudanças fabulosas de melhoria no processo de gestão e de, obviamente, mitigação de burocracia. Eu sugeriria começar pelo 3757, porque atualizaríamos uma lei de 216 anos. Muito obrigado a todos pela paciência, pela minha fala, que deve ter se estendido um pouco mais. Muito obrigado. O MINFRA, né? Provavelmente o MINFRA tem mais o Ministério da Infraestrutura deve estar mais, essa armazenagem geral é mais lá, César? Obrigado pela pergunta, é muito boa, as duas questões são muito boas, mas a sugestão, né? Quem seria o Drive estaria com quem? Com o Ministério da Infraestrutura? Esse projeto de lei, secretário, ele já está na Comissão de Viação e Transportes. Então, se Vossa Excelência e sua equipe for conversar lá com o pessoal da Comissão de Viação e Transportes, lá ele está e é fácil consultá-lo e conversar com o pessoal lá. Marcelo deve estar por dentro, Marcelo Sampaio. Marcelo Sampaio, com certeza, é um grande parceiro do Brasil Export
e certamente ele muito atento a tudo isso, deve estar acompanhando de perto. Vamos lá. O Gleison vai responder a dos estados aqui, né? Como é que a PEC se comporta. Não, César, sim, a gente está construindo uma proposta de uma nova administração pública para o Brasil, não para o governo federal. Na verdade, dos 3 níveis da federação, quem talvez tenha menos urgência de mudança desse arcabouço seja a União, o governo federal, que a situação ela é muito mais crítica em estados e em municípios. Então, todo o conteúdo da PEC ele é igualmente aplicável e auto-aplicável para estados e para municípios. E, na fase 2, aquelas leis complementares que terão que ser apresentadas, elas também terão incidência sobre estados e municípios. É uma reforma complexa porque ela não é feita só no texto constitucional, então não é só a PEC. Tem todas essas etapas e esses atos adicionais, mas pelo menos já estamos fazendo um esforço de que ela valha para todo o território nacional. Eu vou responder aqui a segunda, só para te falar como é que a gente está, como é que a gente consegue, né, fazer algumas coisas, dado que a velocidade da tecnologia é muito maior do que a velocidade da normatização, né, da regulação e das leis, né? Então, o que a gente tem feito? Fizemos isso, acabamos de fazer, fizemos em alguns lugares já, fizemos no INSS com a prova de vida, por exemplo. Primeiro, nós construímos a prova de vida, ela se mostrou possível, nós fomos lá e regulamentamos ela. Nós fizemos com a Carteira Nacional de Habilitação de motorista, nós fizemos, estamos fazendo com o CPF digital. Agora vem aí a SPU, né? Esperamos conseguir fazer um projeto da Secretaria de Patrimônio da União Digital, que a gente consegue enxergar esses quase 800 mil imóveis que a União tem, né? De forma digital, claramente, os processos ficam digitais, mas só depois disso feito é que a gente vai para a regulamentação. Porque, senão, a discussão de regulamentação, ela fica... Ela é dentro dela mesma, ela fica repetindo o passado. Eu garanto a você que essa lei de 1903, que eu não conheço, né, da armazenagem geral, deve trazer no bojo dela vários interesses que foram sendo construídos ao longo dos anos, que hoje são os interesses que não querem que essa lei seja mudada. Deve ter, eu imagino. Deve ter gente contra a mudança dessa lei. Não tem ou não tem? Está todo mundo a favor? Olha, essa lei, curiosamente, é uma lei que ela atrapalha tanto, quer dizer, não atrapalha, mas a burocracia predominante nela, ela é tão desnecessária que eu não vejo que haja contrapontos, não, viu? Essa está fácil. Missão fácil, você pode mandar para cá, Sérgio. A gente aqui gosta de missão fácil. Beleza? Vou falar com o Marcelo. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Secretário, eu tenho mais duas... Ele é o drive de um processo de transformação também da regulação, também das normas. Secretário, eu tenho mais duas considerações aqui, se possível, em razão do horário. Eu queria passar, primeiramente, para o doutor Nabil Sayon. O doutor Nabil é o presidente do Instituto Unidos pelo Brasil, é um recém-amigo e passou a participar aqui conosco do Brasil Export. Então, doutor Nabil, por gentileza, suas considerações. Bom, obrigado, Fabrício, obrigado aí a todos, prazer em estar com vocês. E, Caio, eu tenho acompanhado aí o seu trabalho, é um trabalho que realmente é fundamental junto com a sua equipe, e nós do Unidos pelo Brasil temos uma preocupação muito grande com a relatoria da reforma administrativa. Eu ontem fiquei sabendo que houve uma mudança da relatoria, era do Darcy, e passou agora para um outro relator, eu não sei ainda o nome dele. Arthur, o Darcy foi o relator na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, que fala se está ok o texto ou não em termos constitucionais. Agora foi para a Câmara, o presidente Arthur Lira já fez instalou a comissão especial, que tem como presidente o deputado Fernando Monteiro, lá de Pernambuco,
e o deputado Arthur Maia, que foi relator da reforma da Previdência ainda no governo Temer, e ele é um baiano, também da Pituba, como eu, também da Rua Amazonas, como eu, e essa reforma vai sair diretamente da Pituba para o Brasil. Relator Arthur Maia, muito combativo, muito bom, com a cabeça muito boa. E, Caio, a informação que a gente tem é que Arthur Maia está num alinhamento muito contra os privilégios. Isso confere? Confere totalmente. Primeiro que nós não podíamos incluir legislativo e judiciário na PEC por conta de vício de origem, né? A gente não poderia para não causar logo uma confusão logo no começo. Ele já chegou lá e já disse que vai incluir legislativo e judiciário. E, além disso, hoje ele falou que a estabilidade para todos os servidores públicos é inegociável, está fora de cogitação, ele não quer nem conversar. Bom, então, Caio, eu fico muito contente com a postura do relator, do Arthur Maia. Nós vamos dar todo o apoio. O nosso grupo lá está com mais de 260 empresários e representa hoje, além de ser multissetorial, a sociedade civil, porque nós temos aí o grupo da UGT, do Ricardo Patá, dos trabalhadores, e num movimento muito forte, e a nossa frente parlamentar, a gente está preparando já a inauguração dela, que vai ser feita dentro do próprio Congresso, e vamos convidar todos vocês. Mas a minha dúvida era sobre o Arthur Maia. Eu fico muito contente, então, vamos estar apoiando esse grande movimento, é um movimento indispensável. Eu acho que até a reforma administrativa, nesse momento, é mais importante do que a tributária. E vamos lutar todos juntos aí para que a gente faça uma boa reforma e dar todo o apoio que vocês precisam para um Brasil melhor. Muito obrigado aí, viu, a todos. Obrigado, Nabil. Se você quiser, eu apresento o Arthur para ele fazer uma palestra para vocês sobre as ideias dele. Também aqui para Brasil Export. O Arthur é muito acessível e está muito disposto, ele sabe da responsabilidade histórica, ele sentiu, ele é um cara preparado, estudou muito, é advogado, é economista, é empresário, então ele conhece o assunto, ele sabe que... né, e ele gosta de umas coisas parrudas, assim. Então, acho que estamos em boas mãos. Que bom. Muito obrigado. Obrigado, Nabil. E agora, as palavras do nosso presidente do Conselho Nacional, José Roberto Campos. Eu quero antes registrar a presença do almirante Murilo Barbosa, aqui, presidente da ATP, nossa Associação de Terminais Privativos, e também conselheiro do Brasil Export. Campos, por gentileza, suas considerações. Bom, boa tarde a todos. Eu, quando vejo reforma do Estado, eu realmente me animo muito. Eu sou filho de funcionário público, que se aposentou ainda com muita energia e veio para a área privada. O que eu antevejo numa mudança como essa que está sendo colocada é a dificuldade que a gente encontrará no Congresso, visto que existe um número muito grande de, hoje, funcionários públicos, apesar de que essa mudança de lei não poderá ser retroativa, mas não sei qual será a reação do quadro dos funcionários hoje em relação a isso. E aquilo que eu sempre digo, né? A gente coloca uma PEC, a gente coloca um projeto de lei, uma medida provisória no Congresso, a gente sabe como entra, mas não sabe como sai. Então, eu parabenizo o trabalho que os senhores têm feito e, sinceramente, espero que, antes que eu me despeça desse plano, eu possa ver ela virar verdade. Muito obrigado a todos. Roberto, presidente, estamos aqui trabalhando para isso mesmo, para fazer isso acontecer. Teu nome é inspirador, né? O nome do Roberto Campos é sempre um nome inspirador aqui para a gente. Temos aqui o Roberto Campos Neto trabalhando com a gente aqui, colega do Banco Central, fazendo um trabalho espetacular de desregulamentação, de mudança do sistema financeiro. O PIX é uma revolução. O Open Bank vem aí
e a mistura de PIX, Open Bank e identidade digital, o Brasil nunca mais vai ser o mesmo. Se a gente conseguir ainda fazer a nossa reforma administrativa, que eu acho que a gente vai conseguir fazer, mesmo contra os interesses de uma parcela, viu, Zé Roberto? Não são todos, não. Uma boa parcela dos servidores públicos já entendeu que não vai ter seus direitos, né, avultados, os direitos adquiridos estão lá, já entendeu que o Brasil precisa andar para frente, uma boa parte já entendeu que o que nós estamos fazendo é preservando a capacidade do Estado de pagar salários futuros para ele. Acho que travou novamente. Travou o secretário. Travou novamente no encerramento. Espero que eles entrem, para a gente fazer o nosso fechamento. Mais 5 minutos para acabar o evento, tá? Só aguardar a conexão. Estão entrando. Quando ele falou que era baiano da Pituba, eu vi logo que tinha mais uma simpatia em relação ao secretário, sabe? Você também é da Pituba, Sérgio? Fui da Pituba, da Rua Ceará, secretário. Rua Ceará, rapaz, Pituba, você está vendo? Eu fiz colégio militar, morava ali na Rua Minas Gerais, mas morei um tempo na Rua Amazonas, no mesmo prédio, por coincidência, em outra época, eu não conhecia, no mesmo prédio onde cresceu o deputado Arthur Maia, que é o relator da reforma administrativa. Mas, como eu ia dizendo, né? É sensacional, né? Espetáculo. Prazer, secretário. Prazer também, Sam. Mas é isso aí. Se ali tem 10, para mim é 80, mas a bancada tem a 90 do... Espera aí que entrou. Então, travou. Só para terminar minha fala para o nosso José Roberto Campos, agradeço a ele, Zé Roberto. Nós vamos lutar aqui com todas as nossas forças, e a gente acha que estamos imbuídos aqui de fazer. Ontem tivemos uma excelente reunião com o presidente Lira, com os líderes dos partidos que apoiam o governo na Câmara. Todos eles entenderam, todos eles estão ouvindo muito, obviamente, tem de todos os lados, né? Os interesses corporativos, eles se manifestam muito mais rápido, são muito mais especializados, conhecem muito mais o assunto e sabem chegar, né, na orelha dos deputados muito mais cedo do que a sociedade civil organizada, o setor produtivo da sociedade. Eu peço a vocês que conversem com os deputados, conversem com os senadores, mandem mensagens, digam o que vocês querem, porque esse apoio agora, depois da instalação da comissão especial, que deve acontecer amanhã, né? Ia acontecer amanhã, está acontecendo hoje. Está a primeira reunião Hoje agora. Está acontecendo, mas já está aí tudo. Tá. Não, ainda não temos calendário, mas não tem calendário. Está acontecendo para fazer o calendário. A partir da instalação da comissão especial, tem que pegar esses membros da comissão especial, juntamente com os líderes dos partidos do governo, e falar muito com eles, bombardear das ideias e das coisas que nós precisamos para ver o Brasil ultrapassar, virar essa página e fazer a inovação que tem que ser feita, que é tirar do papel esse negócio e botar no digital para sempre. Está acontecendo nesse momento. Está acontecendo nesse momento, olha lá, o Arthur Lira, olha lá, diretamente da Pituba, viu, César? Diretamente da Pituba, está lá, Arthur Maia. Secretário, muito obrigado pela participação aqui no Espaço do Brasil Export. Tivemos uma tarde excelente aqui falando em nome de todos os nossos conselheiros. Repito, hoje o Brasil Export tem 10 conselhos, mais de 250 conselheiros espalhados, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Então, muito importante essa apresentação. Agradeço ao Leonardo, agradeço ao Gleison também pela presença, pela participação. Amanhã, nós continuamos aqui nesse espaço, numa programação liderada pelo Sul Export, e tenho certeza que na nossa programação, secretário, do Brasil Export, no evento principal, que acontece no final de setembro, contaremos com a participação de vocês, com a presença de vocês, dentro da nossa estrutura de programação. A todos, mais uma vez, muito obrigado pela presença,
Espero que já comemorando a aprovação da nova administração pública, hein? Temos aí uma questão, mas antes do final de setembro, a gente tem a aprovação disso aí. Vamos com força para cima disso. Eu vou deixar as apresentações com a Ana Luísa, chefe de gabinete, também o link do site e o meu contato para todos vocês aí, se quiserem. Estamos aqui para servir, tá bom? Desculpa aí. Na pior das hipóteses, secretário, nós anunciamos no próprio Brasil Export, nos dias 28 e 29 de setembro, que também não seria nada mal. Mais uma vez, muito obrigado a todos os nossos conselheiros e até amanhã com a nossa programação. Uma ótima tarde. Parabéns, Fabrício, parabéns a todos, parabéns, secretário e equipe, um abraço, obrigado. Parabéns a todos.